guerra foi imposta ao Estado de Israel num ataque terrorista, a partir da faixa de Gaza no sábado 7 de outubro de 2023, afirmou o comunicado do governo. Estamos embarcando em uma guerra longa e difícil, disse Benjamin, primeiro-ministro de Israel desde dezembro de 2022. A declaração foi dada após o grupo extremista realizar um ataque sem precedentes na madrugada deste sábado. Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos falar da guerra que estourou em Israel e o Hamas. Será que é o fim dos tempos? Primeiro, vamos entender quem é o Hamas. Hamas é um grupo controlador da faixa de Gaza, fundado em 1987 durante a primeira Intifada, ou Revolta Palestina. O grupo tem uma mista atuação entre organização política, social e força armada. É uma sigla árabe para Movimento de Resistência Islâmica. O grupo é atualmente a maior organização islâmica no território palestino e é considerado terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Agora vamos entender o que é a faixa de Gaza. Gaza é um pequeno território de terra onde fica Egito, Israel e o Mar Mediterrâneo. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a faixa de Gaza? A Bíblia conta que Deus havia feito a promessa de um filho a Abraão, mesmo sendo sua esposa Sara estéril e de idade avançada. Alguns anos se passaram e o filho não veio. Sara, no seu entendimento, achou então que deveria tomar alguma providência para agilizar o processo da promessa que Deus havia feito a Abraão. Pediu então que o marido coabitasse com a escrava Agar e, nascendo uma criança, trataria ela como seu próprio filho. Deus, porém, não pediu que ela fizesse isso. Depois de 14 anos, Sara teve Isaque, esse sim, o filho da promessa. Dois povos formaram-se a partir de Abraão, além de uma guerra sangrenta que dura até os dias de hoje. Entre os descendentes de Isaque, que são os judeus, e os descendentes de Ismael, que são os árabes. Comente aqui para mim se você sabia que Abraão formou e gerou dois povos e duas descendências. As escrituras sagradas no livro de Gênesis, que Isaque cresceu e foi desmamado nesse dia. Abraão deu um grande banquete, vendo Sara que Ismael, filho de Agar, caçoava de Isaque, disse a Abraão que rejeitasse a escrava e seu filho. Disse Sara: o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Abraão achou penoso tomar tal atitude em relação a Agar, mas Deus disse a Abraão que não temesse e obedecesse sua mulher. Deus confirmou ainda que Isaque seria chamada descendência de Abraão. Abraão acordou de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Está lá em Gênesis 21:14. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. No deserto, Deus mandou um anjo a ela e fez uma promessa também para a sua geração. Muitos estudiosos acreditam que Agar, que significa fuga, se escondeu no território da promessa, hoje mais conhecido como Cisjordânia. Existem alguns estudos recentes de arqueologia histórica que relatam que quando Abraão ainda morava em Ur dos Caldeus,
precisamente numa região conhecida como Harã, Deus lhe disse, está escrito lá em Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Depois, chegando em Siquém, que é Nablus, lá em Gênesis 12:7, darei a tua descendência a esta terra. Em seguida, em Betel, que fica meio caminho entre Siquém e Jerusalém. Deus também fala lá em Gênesis 13:14, erga os olhos desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra darei a ti e a tua descendência para sempre. E finalmente, quando Abraão ficou em Hebrom, a Bíblia também diz em Gênesis 15:18, naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio em Eufrates. Esses foram os limites de Israel marcados por Deus, e o território entre Nablus e Herom é exatamente o lugar que está sendo requisitado pelos palestinos. Aqui está a razão particular desse conflito na faixa de Gaza. A área faz parte da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Trata-se de Israel, incluindo Judeia e Samaria. É exatamente nesse lugar onde hoje se localiza a área de campo de batalha das intifadas palestinas. Mas Deus não se esqueceu da descendência de Ismael. As escrituras também relatam em Gênesis 17:20, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoei, faloei facundo, eu multiplicarei extraordinariamente. Dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque. Segundo especialista em Oriente Médio, os povos árabes são 38 vezes mais numerosos que Israel, e o território deles é 574 vezes maior que o de Israel, sem contar hoje o controle total do petróleo que se encontra nas mãos do povo árabe. Com uma nova técnica baseada no estudo da descendência masculina, biólogos e arqueólogos concluíram que as várias populações judaicas não apenas são parentes próximos uns dos outros, mas também de palestinos, libaneses e sírios. Pesquisadores fizeram um estudo de DNA e comprovaram que judeus da descendência de Isaac e árabes descendência de Ismael são parentes próximos. Como diz a Bíblia, a descoberta significa que todos são originários de uma mesma comunidade ancestral que viveu no Oriente Médio há 4.000 anos. Ou seja, essa guerra vem desde o nosso pai da fé, Abraão. Vem através de uma desobediência de Sara, que não quis esperar nas promessas de Deus e agiu com as próprias mãos, trazendo até os dias de hoje sérias consequências. Você sabia que também foi em Gaza que Sansão destruiu o templo num ato suicida em que matou 3.000 filisteus? Acreditamos na promessa de Sofonias. Deus já definiu o desfecho de mais recente guerra entre israelitas e palestinos. Gaza será abandonado. Está lá em Sofonias 2:4. Também em Amos 1:6, em outro profeta, deixou uma ameaça. Assim fala o Senhor, porei fogo aos muros de Gaza, a qual devorará os seus palácios, exterminarei os habitantes de Azote e o que tem na mão o cetro de Ascalon.
A primeira referência bíblica a Gaza está no livro de Gênesis 10:19, definida como fronteira de Canaã, na direção de Sodoma e Gomorra. Inicialmente uma guarnição egípcia, Gaza foi uma das 5 cidades dos filisteus, navegadores e guerreiros de origem indo-europeia que chegaram e se instalaram por volta de 1180 anos antes de Cristo, cobiçada por muitos. Fosse o rei Davi o que matou Golias, ou Herodes, Pompeu, ou Napoleão, assírios ou aquemétios, amorreus e salomitas. Por aqui passaram vários povos que deixaram marcas. Concluindo, não se desespere, ainda não é o fim, mas os sinais já nos mostram que Jesus já está à porta para buscar a sua igreja. E nós estamos preparados para a grande volta do nosso Senhor Jesus? Espero que eu tenha lhe ajudado, que eu tenha esclarecido suas dúvidas. Deixe no comentário para mim que eu vou ter o maior prazer de lhe responder. Espero que tenha trazido um pouco de esclarecimento, tenha te trazido um pouco de entendimento sobre essa guerra que está acontecendo entre faixa de Gaza e Israel. Vamos orar, porque tem muita gente inocente que não tem nada a ver com isso, que infelizmente está morrendo e está sofrendo junto com a sua família. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.